pauta o negócio da prevenção dos altos destinos. Deu uma confusão, mas hoje ia apresentar uma contraproposta bacana. Os Paulo está fazendo xixi. Davi, queria ver depois, porque assim, a gente também está trabalhando, tentando viabilizar um 79 lá. Ver se podia dar um pulo lá, conversar um pouquinho melhor, porque eu lembro que ano passado a gente conversou com ele, parte técnica lá, estava complicado viabilizar. Linha, comissão e tudo mais, até para a gente fazer da mesma forma, porque a gente também quer pedir o equilíbrio. Gilberto. Não, nós tivemos lá com o Gilberto. Nós temos até 15 de maio. Precisa renovar de novo. Eu estou pensando em fazer audiências dia 20 e 27. Mas falta duas, né? Falta os usuários, que eu quero a tua ajuda nisso aí, e falta o TCE. Vou fazer uma coisa. TCS, se a gente for fazer dentro da prisão. Vamos ajuda ou não? É os Quem técnicos. mete o Romulo? A gente fala em Bangu. Ô Luiz Paulo, o nosso ponto de ouvir o TCE a gente vai fazer em Bangu. Vamos começar. Vamos lá. Bem, bom dia, senhoras e senhores. São 10h06. Vamos dar início aí à nossa audiência de oitiva da Comissão Especial de Agências Reguladoras. É a nossa oitava reunião. Eu, antes de passar a pauta da reunião, eu queria propor aos senhores deputados, nossa comissão vai até 15 de maio. A intenção é não renovarmos esse prazo. Temos ainda 2 oitivas programadas naquele nosso calendário, os usuários e o Tribunal de Contas do Estado. Eu queria já deixar como proposta aqui aos senhores deputados, dia 20 e 27 de maio. 20 e 27 de maio seriam as 2 últimas oitivas, assim, abril, nós vamos encerrar em 15 de maio. 20 e 27 de abril. A próxima quinta não estou marcando, porque é Semana Santa. Então, seria nas quintas seguintes. Uma seria os usuários e a outra seria... 20 está decretado ponto facultativo, 21 é sexta, é feriado, mas não sexta, não quinta 20. Bem, pediria a assessoria para checar se está decretado ponto facultativo dia 20. Melhor reverter de repente, já foi uma semana e de repente... Mas é o ponto facultativo. Não, mas é dia 20, é ponto facultativo? Ou é quinta-feira santa que é o facultativo? A quinta com certeza, então 20 não é. Não, então é quinta santa. A quinta antes da Santa Quinta é 13. 20, 13 É não quinta terá. 13. 13 é a próxima, nós estamos marcando 20 e 27. 21 é feriado, Tiradentes, mas 20 não é ponto Então, facultativo. uma é usuário e a outra seria TCE. Usuários e TCE. Não sei se nessa ordem, eu vou fazer contato com os convidados, não sei se nessa ordem. Eu vou tentar hoje um contato com a doutora Mariana, presidente em exercício do TCE. A intenção da nossa audiência, que eu já vinha mantendo contato com os ex-presidentes, é uma audiência mais com a presença dos técnicos do TCE, em função daquela tese que aqui debatemos, de uma área ainda conflitante entre o papel do TCE e as agências reguladoras, frente aos serviços concedidos. Então, a intenção de trazer aqui o TCE é para aprofundarmos um pouco esse debate e ele produzir aí uma contribuição para o nosso relatório final. E deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Gilberto Palmares, a intenção é deixarmos as 2 quintas de maio para um trabalho interno da comissão. Debatemos aqui o relatório que será apresentado pelo deputado Mink. Queria propor aqui, Mink, né, a primeira quinta de maio, ver se é possível a gente ter uma minuta Com certeza. do relatório para o primeiro debate nosso. Aqui na comissão. Aqui Uma na reunião comissão, fechada de trabalho. Fechada de trabalho de comissão com as assessorias. Né? E na primeira quinta teríamos mais uma quinta-feira para fazermos os ajustes no Seria, relatório. então, prévia do relatório. Prévia.
Prévia na primeira quinta. Na primeira quinta, uma prévia do relatório. E na quinta seguinte, nós teríamos aí já uma apresentação do relatório final. Todos concordam com essa proposta? Não? Podemos não considerar a assessoria para anotar aí as datas estabelecidas. Bem, essa oitiva de hoje nós estamos encerrando o ciclo de... Aqui ouvimos os concessionários. Nós dividimos em 3 blocos, né? O bloco de transporte, né? O bloco de energia através do gás e da energia e saneamento, e o bloco das estradas, os 2 concessionários de estrada. Eu quero registrar a presença do Dr. Márcio, novamente aqui presente, esteve conosco representando Barcas S.A. no bloco de transporte. É um prazer recebê-lo aqui, acompanhado do Dr. Rodrigo Abdala, que é diretor de contratos da CCR Via Lagos, e o Dr. Davi Augusto Barbosa, que é o superintendente-geral da concessionária Rota 116, as 2 estradas concedidas no estado do Rio de Janeiro e que mantém relação com a nossa agência de transporte. Bem, o doutor Márcio já conhece bem a dinâmica, eu também conversei com o doutor Davi por telefone, o foco da nossa comissão, uma revisão na legislação das agências reguladoras. O objetivo dessa oitiva é colher aí a observação dos senhores, das 2 concessionárias ao longo desses anos de relacionamento com a agência reguladora de transportes, pontos positivos, fragilidades, aspectos que considerem importantes colocarmos aqui nessa futura legislação. O objetivo da nossa comissão é justamente essa revisita e, através dela, podemos propor uma nova legislação para as nossas agências reguladoras. Vamos começar pelo doutor Davi, tá, para trazer aqui as suas observações da Rota 116, essa experiência dos senhores aí com a nossa agência nos anos finais. Doutor Davi, por favor. Muito bom dia, deputado Ponte. Muito bom dia a todos os deputados e demais pessoas presentes. A concessionária percebeu uma mudança de administração muito grande com essa gestão que está findando esse ano na agência reguladora, principalmente em termos de resoluções que vinham sendo necessárias para regular melhor a relação entre os usuários, o poder concedente e o próprio contrato. Um ponto muito relevante que poderia ser alterado na lei é conceder à agência reguladora, uma vez que houve uma sessão regulatória em que deu-se a necessidade de fazer-se uma alteração num termo aditivo, que a própria agência fosse autorizada a elaborar esse termo aditivo em nome do Estado. O nosso contrato é um contrato assinado diretamente com o governador, não é um contrato assinado com um dos órgãos da administração pública. Então, ele é o próprio poder concedente. Ele tem como representante o Departamento de Estado de Rodagem do Rio de Janeiro. Mas todas as vezes que nós temos um reequilíbrio, então uma alteração contratual que demande um termo aditivo, isso tem que correr toda a tramitação, passando por Casa Civil, governador assinar, e eu creio que essa poderia ser uma das mudanças significativas na lei, dando autonomia à agência, uma vez que o poder concedente acatou a deliberação, está de acordo, para dar mais agilidade ao processo. Pode continuar. Pode ficar à vontade com o seu tempo, trazendo as suas contribuições aí, doutor Davi. Só uma dúvida, doutor. Os deputados podem interagir também. Essa autonomia seria especificamente nesse ponto ou em outros pontos que propõem a sua proposta de dar maior autonomia para a agência resolver? Esse é o principal aspecto que eu percebo de importância. Os demais, a agência tem suprido as nossas necessidades. Mas a autonomia seria exatamente em que aspectos
que ela pudesse elaborar o termo aditivo e assinar esse termo aditivo, lógico que a partir do momento em que há uma sessão regulatória, tem-se uma deliberação que é publicada, que é encaminhada à Casa Civil, é publicado no Diário Oficial. Nesse momento, o governo reconhece que aquilo que foi deliberado pode ser incorporado ao contrato. Então, nem todas as deliberações demandam um termo aditivo, mas tem muitas outras que sim. Eu vou citar um exemplo clássico aqui. A concessionária Rota é a única que, entre as nossas duas concessionárias do Estado, que não tem a cobrança das motocicletas. E nós fizemos um pleito há alguns anos explicando que a expectativa lá atrás, há 17 anos atrás, era de um tráfego médio da ordem de 1,7%, 2%. E hoje nós estamos com 6 vezes isso. E aí entramos com um pleito, foi analisado pela agência, a agência acatou e recomendou ao poder concedente a lavratura de um termo aditivo consolidando. E até hoje a gente não tem. Então, acho que se houve uma deliberação, se o governo não a contestou dentro dos prazos legais administrativos, esse fato poderia já ter sido consolidado há 7 anos. Nós já estamos com isso há muito tempo. Então, são atitudes proativas da agência, reconhecendo um desequilíbrio, reconhecendo uma necessidade específica que ela pode, eu creio que ela mesma poderia dar, como se diz, usar do poder do... Mas ela passa a ser o poder concedente, é uma linha, deputado Luiz Paulo. Não é bem, ela passa a ser. O poder concedente, acatando a deliberação, publicando no diário, ela passa a ser... Deputado Gilberto Palmares. E aí, nesse momento, a agência, em nome do Estado, faz o termo aditivo. Deputado Luiz Paulo. Meu pensamento. Senhor presidente, discordo profundamente da sugestão do representante da concessionária. O papel da agência é de fiscalização e fazer cumprir o contrato. A agência não pode se misturar dentro da sua autonomia, como fosse ela o poder concedente. Então, por via de consequência, a agência não tem autoridade, em nome do Estado, de assinar nenhum termo aditivo ao contrato, porque isso coloca a agência numa posição de submissão e representante do Estado. E o que a gente quer é que a agência não seja representante do Estado. A proposta pode ter boa intenção, mas ela não é pertinente sob o ponto de vista legal e nem é pertinente sob o ponto de vista do mérito. Então, estou colocando aqui que eu tenho posição absolutamente contrária a essa sugestão. Deputado Gilberto Palmares. Eu entendo a preocupação do senhor David no sentido de agilizar. Às vezes você tem processos que são extremamente demorados. Mas realmente é complexo, porque tem questões que aí... Daqui a pouco, dependendo das circunstâncias que a gente viva, pode ser até interessante o poder concedente. Ele deu um OK, mas no final diz, não fui eu que decidi, foi a agência reguladora. E é bom lembrar que a gente tem N situações. Quando você, mesmo considerando que seja pacífico numa determinada situação existir desequilíbrio econômico-financeiro, vamos supor que seja, a forma de tratar essa questão do desequilíbrio é variada. Outro dia esteve aqui o secretário estadual de Transporte falando com relação às barcas e justificou a aquisição das barcas novas, pessimamente especificadas, por sinal, como uma forma de pagar ou de suprir, total ou parcialmente, um desequilíbrio financeiro. Foi uma forma que o Estado encontrou. Pode ter N formas, né? De repente, a leitura de que há um número grande de motociclistas pode ser entendido para o Estado, aí a responsabilidade dele, como repensar a tarifa, reduzindo ou de outra forma. Então, eu acho, pegando o exemplo que o senhor deu, mesmo uma situação em que se considere que há desequilíbrio econômico e financeiro, a forma de tratar
né, e de equacionar esse desequilíbrio, tem 1000 formas. E aí não compete à agência que é fiscal, o poder concedente, a Secretaria de Estado de Transporte, é que tem que fazer o estudo necessário dentro da política que esteja sendo tratada do Estado para resolver. Então, eu entendo a preocupação de desburocratizar, mas, nesse caso, é muito difícil tirar essa responsabilidade direta do poder concedente. Deputado Mick. Deputado Conte, colegas, eu entendi a preocupação e a proposta do senhor Davi Barbosa e, ouvindo a exposição do deputado Luiz Paulo, que é vice-presidente aqui da comissão, eu concordo com o deputado Luiz Paulo no sentido que você não pode ter uma agência que ela é fiscal e ela própria elabora a norma. Então, daqui a pouco ela iria ser, deputado, a fiscal de uma proposta que ela própria fez, né? Então, isso conceitualmente está mal arranjado. O que sim poderia, também na linha do que diz o deputado Gilberto Palmares, e contemplando a preocupação, seria a agência reguladora, nesse caso concreto, fazer, sim, o cálculo da questão do equilíbrio econômico-financeiro com essa multiplicação por 6. Então, ela atualizaria o cálculo, que aí assim é a função dela, e o poder concedente, não sei como nós vamos fazer a proposta, estamos já estudando aqui no nosso relatório, que está sendo feito em conjunto com todos os deputados, a nova proposta de lei, a gente poderia apertar determinando prazos para que isso não se arraste indefinidamente. Agora, o papel da agência seria fazer o cálculo do equilíbrio financeiro, mostrar as alternativas, as possibilidades. O poder concedente, ele, no aditivo, que então modifica as condições do contrato original, ele estaria fundado no cálculo da agência reguladora, e para que isso não se estendesse eternamente, ele teria que, num prazo determinado, tomar alguma medida, acatar, não acatar, apresentar uma outra alternativa. Então, a gente pode tentar enfrentar a questão levantada, que é pertinente, mas não trazendo para a agência reguladora um papel que não é dela, porque ela não é poder concedente, e que gerava uma distorção, como bem mostrou o deputado Luiz Paulo, que o papel dela é fiscalização e não de substituir o poder concedente. Então, eu acho que a gente pode especificar melhor essa questão dos prazos, mas sem quebrar o conceito do poder fiscalizador da agência. Doutor Davi. Eu queria fazer talvez eu não tenha me expressado corretamente com relação, principalmente ao que o deputado Luiz Paulo falou. Lógico que o poder da agência é um poder regulatório, não há a menor sombra de dúvida com relação a isso. Uma vez que houve uma regulação, a agência entendeu ser pertinente, ela recomenda sempre, ela não determina, ela recomenda ao poder concedente uma dada deliberação. Nesse ato da recomendação, isso passa pela Casa Civil, é feita uma análise e só após essa análise ela recomenda, inclusive, a lavratura de um termo aditivo. Isso, após a análise, é publicado no Diário Oficial, ou seja, o governo anuiu com aquilo que foi deliberado pela agência. E aí ele tem que fazer o termo aditivo. Quem, na verdade, trata diretamente da elaboração do termo aditivo é o seu próprio representante, que, no caso, é a Fundação do Departamento de Estado de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro. Então, o DR, à época, também anuiu com a decisão da agência, elaborou o termo aditivo e encaminhou ao governador. Pronto. De forma alguma, a agência está extrapolando as suas atribuições relativamente ao que lhe concerne. Ao poder concedente. Apenas o poder concedente anuiu, concordou, está de acordo, ela pode, em nome, assinar o termo. Pronto. A decisão é de governo. Talvez eu tenha me expressado mal nisso, porque quando o governo recebe a deliberação, passa pela Casa Civil e está de acordo e autoriza que o DR faça o termo aditivo, está resolvida a questão. Agora é a assinatura do governador, no nosso caso, que é a pessoa quem assinou o contrato conosco. Então, talvez tenha havido
deputado Luiz Paulo, uma má interpretação do que eu falei ou não tenha me expressado corretamente. Não é que a agência vá usurpar do poder concedente das funções. Só uma questão de ordem. Nesse caso específico do exemplo que o senhor está dando, se o governador não quer assinar o termo aditivo, e para dar mais agilidade, o delegatário dele é o presidente do DR, e não a agência. Nesse caso específico, o delegatário tem que ser alguém do executivo. E alguém do executivo é o órgão responsável pela estrada, e o órgão responsável pela estrada é o DR. Então, o DR que seria o delegatário do governador, jamais a agência. Sim, e foi o que aconteceu. O delegatário assinou o termo aditivo, mas não teve eficácia. Então, eu queria que a gente possa, nessa conversa, colocar de alguma forma, como o deputado Carlos Mink expressar sugeriu, isso, o delegatário. Expressar e dizer, olha, então vamos marcar um prazo, porque, de qualquer forma, nós sofremos. Se a agência vem cumprindo corretamente seu papel em analisar essas relações entre as três partes e anuiu, eu acho que, de alguma forma, isso pode ser alterado. Se me permite só... Também cumprir corretamente é uma suposição sua, né? Só um Deputado Gilberto comentário. Palmares. Eu não sei, quer dizer, a gente aqui está falando, talvez não esteja bem claro, mas, por exemplo, essa questão da agilidade, da demora excessivamente do tempo, por isso é que é complicado, tem que olhar, inclusive, de forma detida. Nós já nos deparamos em situações aqui na casa, o deputado Conte certamente se lembra, em que a discussão do desequilíbrio econômico-financeiro, eu tinha até opinião diferente, mas a agência concluiu que existia também no caso das barcas, mas todos aqui foram unânimes em reconhecer que atrasou em grande parte porque a própria concessionária atrasou em muito as informações, e eu não estou nem entrando no mérito de que informações puras será correto ou não. Então, por exemplo, esse negócio de revisão quinquenal, que os contratos todos precisaram. Eu não vou lembrar que tem uma situação em que acabou sendo quase consensado aqui, independente do mérito de ter havido ou não de equilíbrio financeiro, que a empresa entrou com a informação, ela mesma retirou e depois extrapolou. Quer dizer, você tem um quinquênio estourando em fevereiro, estou aqui caricaturando. Se você chegar com a sua solicitação depois de fevereiro, muito tempo depois, o atraso. Então, a própria responsabilidade por essa falta de agilidade tem que ser verificada. Se é mesmo do poder concedente, se é falta de um maior papel da agência como reguladora e, muitas vezes, é da própria concessionária. Doutor Davi, mais alguma contribuição? Não. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio. O Márcio já esteve conosco. É só complementar, já tivemos um bom debate com o senhor aqui no momento dos transportes. Né? Sim. Primeiro, deputado Conde, muito obrigado pelo convite novamente. Agradeço em cumprimentando, gostaria de cumprimentar os demais deputados. E aí vou, talvez ser um pouco repetitivo, mas não vou fazer nenhum juízo aí especificamente de atuação da agência no momento, até porque nós já falamos disso em outro momento, em outra reunião. Só recuperando um pouco, porque eu acho que é importante que a gente lembre disso, quando você faz um contrato com o poder público de 25, 30 anos, eu não sou acionista, eu sou um representante do acionista que faz um investimento no negócio que, conceitualmente, ele é feito de tal forma que você faça investimentos pesados no início da concessão e no seu fluxo de caixa você vai receber lá no final, com regras estabelecidas com o poder concedente ou com o poder público. Então, assim, aquilo que nós já falamos lá atrás, o que o deputado Luiz Paulo comentou muito corretamente, naturalmente, da autonomia da agência reguladora no sentido de fazer valer as cláusulas de contrato, eu acho que isso, e já foi falado isso aqui, isso é da maior importância. E não é só para conforto e para a segurança do usuário, é para fazer com que o acionista, aquele investidor que quer desenvolver algum negócio e quer fazer algum negócio naquele determinado estado, tenha confiança e a garantia da regulação, de que as coisas vão acontecer.
Quando a gente está falando aqui de agilidade e de que algumas ações do poder concedente são assim diferentes do que deve ser, isso são apêndices que a gente precisa resolver. Mas, no conceito, aquilo que está estabelecido no contrato, tanto para o usuário, quanto para o acionista, quanto para o poder concedente, é preciso que tenha olhado com muita atenção, porque, senão, não vamos conseguir atrair negócios para determinados municípios, para determinado estado, para determinado país. Né? Hoje a gente vive uma crise monumental, talvez assim da minha existência nunca tenha visto uma crise desse tamanho. Tento trazer muita informação para o acionista no sentido de ter a garantia de fazer alguns investimentos, e a gente vê claramente a insegurança de trazer o capital para que faça alguma coisa, haja vistas algumas ações, e não estou sendo aqui específico no Rio de Janeiro, em alguns locais onde não se tenha a segurança de investir um capital. Né? Lembrando que aí não estamos falando só da empresa ter lucro, nós estamos falando de gerar emprego, de gerar impostos, né? De fazer uma série de obrigações, né? De gerar conforto e segurança para o usuário. É assim, e são obrigações da concessionária. Então, esse é um raciocínio que a gente não pode perder isso de vista. Né? Vou citar um exemplo para sair um pouco daqui, para ver como essas coisas, esse atraso e essa indecisão causam um problema, talvez, vamos falar do Estado. Né? A gente vê hoje um problema de indefinição de decisão do governo federal em relação às concessões federais, propriamente dito. Está previsto no contrato de se fazer investimento, acordado pelas partes, né? Previsto no edital que se faça investimento, previsto a forma de se reequilibrar, ou através de tarifa, ou através de aporte público, que é também uma forma, ou através de extensão de prazo de concessão. Coisa que São Paulo já fez algumas vezes, o Rio também já fez algumas vezes, e o governo federal não fez ainda não tomou a decisão, porque tem algumas coisas presas no Tribunal de Contas da União, que já estabeleceu até forma de se fazer. Já tem forma de se fazer. Apenas pelo trâmite burocrático, isso ainda não andou e não tomou essa decisão ainda. Para se ter uma ideia, se falarmos de todas as concessões que estão federais no estado do Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma possibilidade de um investimento, e aí vou dar um chute sem medo de errar muito, num prazo de 60, 90 dias, de estarmos investindo no Estado. Não estou falando só a CCR, por favor. Estou falando de todas as concessões federais, e aí tem CRT, Concer, né? No Vale do Aço tem outra concessão. Nós estamos falando de um valor da ordem de 5 bilhões de reais. Esses são os novos investimentos que são capazes de serem colocados dentro das regras do contrato, dentro daquilo que o Tribunal de Contas da União referendou e recomendou que se faça, exatamente dessa forma. São Paulo já faz isso, se não me falha a memória, há mais de quase 10 anos que é feito isso. Então, eu estou dizendo assim, como o papel, e voltando de novo ao governo federal, né, para a gente talvez ganhar mais subsídio para a gente melhorar essa discussão. Lá no governo federal, a agência reguladora tomou uma decisão, orientada por um governo anterior, fez algumas determinações, no caso da Concer, e não quero entrar em detalhe, porque eu não conheço exatamente tudo, mas foi decisão de agência, e, posteriormente, veio um outro governo e paralisou, e hoje, eu que ando por lá, vejo o problema que é ter uma obra daquele vulto paralisada. Então, assim, ter essa segurança contratual, né, para que se garanta o retorno, que aquilo que é pactuado no contrato vá àquele investidor, é importante, assim, é um papel, mais um papel que a agência reguladora tem, além do que já foi dito, de cuidar do usuário, de fazer toda a forma de garantia para o conforto do usuário, tudo isso nós já falamos e já esgotamos até em outras reuniões. Eu quero apenas dar o foco
de que é preciso que cuide disso, porque se ela for fraca no sentido de ter tanta interferência e não cumprir o papel regulatório que lhe é atribuída, existe essa possibilidade dessa fuga de investimento para outros estados. E não tenho dúvida, essas empresas que não vão fazer investimento aqui no estado do Rio de Janeiro e que têm essa disposição de fazer 5 bilhões de investimento, esse capital vai fugir para outro estado, ou para outro país, ou para outro lugar, vai fugir. Porque o investidor está disposto a fazer. Isso eu estou passando para vocês aqui, porque são informações que a gente tem. Então, é mais uma preocupação. Eu que estou no Rio há alguns anos, fiz a opção de ficar no Rio de Janeiro. Então, assim, para mim é muito duro você ver, porra, quanto, desculpa o termo, quanto de emprego isso poderia estar gerando nesse momento tão difícil aqui no estado do Rio de Janeiro e fazer como se faz em outros estados sem a menor dificuldade. Apenas que gostaria de colocar mais esse tema para que se discuta e mais uma vez, para ver a responsabilidade que se tem de se fazer uma agência isenta, né? Que seja técnica, que seja isenta de outros papéis, de outras interferências, para que tenha segurança contratual. Deputado, estava... Não, você pode concluir. Eu vou fazer uma pergunta, mas para ganhar tempo, Deixa eu final. Deixa eu ver, eu fiz alguns comentários aqui. Deixa eu ver se está... Tá. Uma coisa que também, deputado, eu acho que não foi falado aqui, que era importante talvez colocar na pauta, nós falamos aqui de contratos que são entre o poder concedente e a concessionária e que não tem, vamos lá dizer, o aporte público constante, que é o caso da PPP, que hoje o Estado, a Prefeitura tem, mas o Estado do Rio não tem, né? E que hoje caminha muito para isso, para que o poder público faça alguns aportes a cada tempo, naturalmente, de acordo com o modelo. E aí se tem também o papel da agência, estando, mais uma vez, com a responsabilidade de fazer valer as obrigações em relação à parte do Estado ou da Prefeitura, como assim for, com que o órgão for feito essa PPP, e, mais uma vez, a agência ter esse poder de regular e fazer com que as partes cumpram aquilo que está estabelecido. A PPP hoje é um instrumento importante também de investimento, de alavancar negócios e alavancar melhorias, seja em obra, seja em transporte público, de tal forma que diminua a forma do Estado fazer os investimentos. É uma coisa que deve ser avaliada também dentro do papel que a agência possa ter no futuro. Eu acho que é basicamente isso, de tudo que nós já falamos nas outras audiências, né, deputado? Eu acho que é basicamente isso. Doutor Rodrigo Abdala, gostaria de dar alguma contribuição? Bom, bom dia a todos. Eu vim mesmo acompanhar o doutor Márcio aqui, já foi muito bem colocado. Obrigado. Deputado Carlos Mick, nosso relator. Presidente, deputados, vejam, a gente já está aqui, como disse o nosso presidente Conte Bittencourt, essa é a nossa 8ª reunião. Então, ouvimos especialistas, as agências, os concessionários, e a comissão está funilando para a proposta. Estamos tendo um apoio muito grande da FGV, a OAB tem um grupo especial para isso, ouvimos os procuradores, e várias das questões que a comissão está funilando para a sua proposta contemplam algumas das questões que vocês levantaram. Por exemplo, maior autonomia das agências, um critério mais técnico do que político, né? A possibilidade de regulação por resultados. Pensou-se até na chamada pública, né? Exatamente. E vários pontos vão exatamente no sentido. Hoje, os deputados da comissão, o parlamento em geral, têm uma visão de que as agências funcionam de forma muito forte por indicação política, tem pouca autonomia financeira,
o seu dinheiro muitas vezes é contingenciado, tem pouca autonomia administrativa e política, acaba não fazendo, como foi levantado por vocês, o cumpra-se das condições do contrato, isso realmente. Então, vários dos pontos que vocês levantaram já são aqui convergentes entre nós, no sentido que essa lei vai fazer com que a agência, caso a gente consiga aprovar, entendo que sim, que sejam mais fortes, mais independentes, mais técnicas, tenham o poder de regular, tenham o poder de fazer cumprir os termos contratuais de todas as partes, tanto do concessionário quanto os aportes do governo, ou, em suma, várias dessas coisas. Então, essas questões, eu diria que estão sendo amadurecidas. Nós temos um projeto federal, avançou no Senado, foi agora para a Câmara, né? E há vários outros pontos, um ponto, uma proposta original do deputado Luiz Paulo, que a gente tem visto, até nessa crise, mais razões para isso, ter uma agência única, mas com câmaras técnicas, câmaras setoriais muito fortes e definidas, como acontece em outros estados, em outros países. A gente também está vendo, a FGV está nos ajudando isso, criar mecanismos para impedir o contingenciamento disso, para também garantir que o recurso da outorga, por exemplo, não vá para um caixa único, vá ou para a agência ou para investimentos no próprio setor, a própria conversão das multas em novos investimentos não previamente programados, obviamente. Então, várias dessas questões estão evoluindo bem, e eu acho que isso, de alguma maneira, contempla questões que vocês levantaram, que é exatamente do maior poder da agência garantir a segurança jurídica, regular e fazer cumprir, inclusive, os aportes de um lado e os aportes de outro. Muito bem. Você me dá uma parte? Que eu Com certeza. vou me retirar. Eu acho que ele deu uma opinião aqui, o que falou agora. O Márcio Moraes Silva. Que não passou nas outras discussões que eu tenha prestado atenção. Tá? Mas que a função da agência, além de ser o órgão, né, responsável pela fiscalização de todos os contratos de concessão, tem que explicitar que também de todos os contratos de PPPs. Porque na lei original, as PPPs ainda não estavam em evidência. E as PPPs têm obrigações de ambas as partes. Então, isso tem que entrar na redação do texto. Só isso. Depois então, só para concluir, eu ouvi a sugestão que já foi polemizada do senhor Davi Barbosa, que depois explicou melhor qual é que era, que ele não queria que a agência substituísse o Poder Executivo. O Poder Executivo, Casa Civil e DR foram ouvidos e se pronunciaram. A ideia era que, no caso, o órgão diretamente ligado à concessão, no caso o DR, pudesse ser o delegatário do Poder Executivo para dar agilidade, uma vez os órgãos do Executivo, que é o concedente, tendo manifestado um parecer favorável ao aditivo proposto pela própria agência. Isso eu acho que não é uma coisa nada impossível de estabelecer na lei, desde que fique claro o que é a regulação e o que é o concedente. Uma vez cada um mantendo o seu papel original, não há porquê, do ponto de vista da agilidade, não estabelecer essa ideia do delegatário, ou dar poder para o delegatário do Executivo. Então, essa parte, depois do debate, ficou melhor esclarecida. Em relação ao senhor Márcio Moraes de Silva, eu ouvi as ponderações dele, acho que várias estão contempladas, como eu falei, em questões nossas. Eu apenas colocaria que ponto específico dessas questões propõe que entre na nova lei das agências reguladoras, ou seja, para contemplar isso que levanta a segurança, a agilidade, a garantia, a regulação, o cumprimento
recíproco das obrigações, se propõe algum dispositivo concreto, que vários deles a gente mesmo já está tratando. E, por fim, eu levantaria uma questão que foi levantada ontem aqui no plenário da Assembleia, que foi a questão da prorrogação da concessão. Não foi isso que foi levantado? Foi isso, exatamente isso, né? Foi isso. Acha que não deveríamos colocar? Acho que, veja bem, nós ontem já pedimos à Comissão de Transportes que fizesse uma audiência em função da prorrogação do contrato lá da Via Lagos. Esse debate surgiu no plenário ontem, trazido pelo deputado Jânio Mendes. Isso. Então, nós ontem, em plenário, encaminhamos isso aí para a Comissão Permanente de Transporte. Então, sim, mas veja, deputado Conte, eu concordo com Vossa Excelência e, naturalmente... Tirar alguma dúvida. Exatamente, eu concordo e acato, como relator obediente que sou, ouvindo aqui o meu presidente. Mas seria até curioso se ontem foi levantado pelo Jânio Mendes, vários de nós, inclusive eu próprio, o deputado Luiz Paulo, acho que o deputado Gilberto também, deputado Conte, vários de nós nos pronunciamos. No dia seguinte, chega aqui a Via Lagos, seria até curioso que nós sequer mencionássemos esta questão. Então, o que é que foi, resumidamente... Então, nós podemos concluir. O deputado Gilberto vai ainda fazer alguma pergunta sobre a explanação. Concluída, a gente poderia pedir ao doutor Márcio e ao doutor Rodrigo que pudessem explicar. Isso. É a questão da prorrogação do contrato lá, do prazo do contrato da Via Lagos. Acato e só acrescento, mantendo essa ordem que o presidente propõe, portanto, passando para o Gilberto Palmares, deputado, dizer que, quando esteve aqui a Getrans, esse tema foi a eles perguntado especificamente, e eles garantiram que essa questão não estava no radar do curto prazo, por isso nós todos ficamos surpreendidos, até porque também se viu a discussão disso ser objeto de alguma consulta, ser apresentado até para o próprio parlamento as questões financeiras ligadas à prorrogação ou uma nova abertura de processo em vista, por exemplo, de uma nova outorga, etc. Então, com isso, encerro e deixo essa questão para... Isso. E também as questões que eu já deixei postas. Deputado Gilberto. Não, eu vou fazer uma digressão muito rápida e, ao final, aqui a gente é tanta reunião, corretamente, inclusive da própria comissão, que às vezes a gente mistura os assuntos, mas eles têm ligação. Ao final, fazer uma pergunta ao doutor Márcio Roberto, e é uma pergunta mesmo, é uma mera troca de opiniões, aqui não se está debatendo nada mais fortemente. Mas é curioso, né? Porque, na realidade, esse debate das agências reguladoras, no caso de transporte, a gente não tem como debater sem olhar o transporte como um todo. São as estradas, são os pedágios, é a barca, o metrô. E uma curiosidade, né? O Estado do Rio de Janeiro ele tem concessões, pelo menos em 3 modais: metrô, trem e barca. Não é isso? Num determinado momento, o Estado optou por deixar de explorar o serviço diretamente e passar para a iniciativa privada. É uma coisa curiosa, porque 2 modais, foi na mesma época, na década de 90, já geraram, muito tempo antes de encerrar o prazo de concessão, a prorrogação. Foi o caso do trem, do metrô, e a pergunta que o deputado Mink ia fazer, no caso, inclusive, lá da Rio Lago. Um modal, especificamente, que é a barca, é no caminho contrário. Em menos de 20 anos de concessão, já trocou o controlador acionário várias vezes. Isso é um tipo de questão que merece debate, que é a mesma regulagem, é a mesma discussão. Eu sei que lá na origem, a forma como foi feita a transferência foi diferente, mas, de um jeito ou de outro, quando a gente faz um contrato de 25 anos... pressupõe-se que pode ter alguma alteração de rumo no curso do processo, que o país muda e tal, mas não com essa frequência com que tem acontecido, seja no caso de prorrogação, seja no caso da barca de troca concessionária. A outra sobre a agência, eu acho, deputado Mink e Conte, que a gente, tanto quanto seja possível, deve sugerir medidas que reduzam a possibilidade de indicação política. Se você tem a regra de ter agência, ela tem que ter a maior autonomia possível, a maior garantia. Indicação política
barra empresarial. Talvez valesse ter uma quarentena. Se eu sou o diretor do metrô, eu não estou impedido de amanhã ou depois ser diretor da agência reguladora, mas não dá para eu sair do metrô hoje, daqui a 2 meses, como já aconteceu, estar na agência reguladora. Então, eu acho que se a gente quer uma agência independente, a gente sempre fala de proteger do excesso de indicação política. Proteger do excesso de indicação política empresarial, porque é natural, é do ser humano. Se eu sou o operador de um determinado modal, é como o doutor Márcio falou com franqueza, ele é um executivo da CCR. Por questão de honestidade, ele tem que ser o mais competente possível na defesa dos interesses do grupo que o contrata. Aí não dá para o doutor Márcio, que de forma competente, só por exemplo, aqui que está presente, durante tantos anos, exerce um papel super importante na Barca, na Via Lagos, daqui a pouco é conselheiro da Getran. E isso tem ocorrido. Então, eu acho que, se houver a possibilidade, a gente tem que discutir uma diferença, inclusive, nessa... Correto, Gilberto. Nessa questão. Agora, com relação à questão do emprego, a geração de emprego é fundamental, principalmente no Estado que está em crise. Mas, quando nós estamos discutindo o serviço, a qualidade do serviço também é um componente central. E sempre o grande ausente dos debates, por uma série de razões, até pela pouca capacidade de mobilização nossa, dos próprios, é o usuário. Né? Então, a gente fala aqui que tem muito motociclista e, de repente, pode gerar uma alteração, tanto do poder concedente quanto da empresa. Mas e os motociclistas? Eles têm que ser ouvidos também, de alguma forma, para opinar a respeito, e essa é uma coisa que a gente não consegue equacionar. A pergunta objetiva que eu queria fazer ao doutor Márcio é uma pergunta meramente, não tem nenhuma razão imediata. Eu não consegui entender. Outro dia teve uma audiência aqui sobre as barcas, o deputado Conte até citou, e uma coisa que eu achava óbvia. Tem um amigo que dizia assim, o óbvio tem que ser dito, porque às vezes a questão é óbvia para um montão de gente, não é óbvio para outros. Eu não consigo perceber, eu já vi esse debate outras vezes, nas barcas, as pessoas dizendo, não tem problema que o número de passageiros estimado não se confirmou, que está havendo queda de passageiros, às vezes teve aumento, acabou o mergulhão. E eu acho que não dá para pensar, ninguém em sã consciência, seja o poder concedente estadual, o poder concedente municipal, os empresários, o setor usuários, não dá para pensar de forma nenhuma em tomar decisões, mesmo de um contrato de concessão, sem olhar o conjunto do setor. Então, por exemplo, o cara tem uma coisa que até tem PPP, quando você falou de PPP, me lembrou, porque me parece que o VLT do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, fez uma PPP. Curiosamente, do outro lado da Prefeitura está a CCR, não é isso? A Rio Par, leia-se FETransport, a Odebrecht e a Invepar. Todos grupos que têm interesses fortes nos modais que são concedidos pelo Estado. E aí eu recebo a resposta, para mim era óbvio que tem uma estação da VLT aqui na Estação das Barcas, era óbvio que uma questão imediata era ter integração entre barcas e VLT. Não tem. O bilhete único do Estado, o único modal que não está é o VLT, que é aqui na barca. Aí a gente discute que um problema das barcas é a redução de passageiro, não tem passageiro. Então, é uma pergunta objetiva, é só opinião mesmo. Se, no entendimento do senhor Márcio Roberto, ele, enquanto gestor importante da CCR, se não seria razoável, eu não estou dizendo que seja fácil fazer, razoável entender que, no caso, por exemplo, de barcas, se tem o VLT ali, seria de concluir que deveria haver integração dos modais. Eu queria, até porque lembrou que é um novo modal que está sendo explorado via PPP. Olha, eu acho que as duas perguntas, né, são complementares aqui ao nosso debate. Né, a questão da integração do modal barcas com o VLT e o senhor podendo antecipar, se desejar, algumas informações sobre essa notícia que recebemos ontem, da prorrogação do contrato por mais 10 anos, se não me engano, do contrato de concessão da Via Lagos. Mas antes de passar para essas duas perguntas, doutor Márcio, doutor Davi, eu quero falar que essas oitivas foram fundamentais. A comissão, como o deputado Mink colocou,
ela já está com convergência em pontos centrais. Primeiro, há uma convergência nossa de uma agência única. Não sei se teremos o apoio do plenário, mas entre os membros da comissão, uma agência única, mais forte do ponto de vista financeiro, né? Com mais independência, tá? O que não temos visto com muita clareza, essa relação das agências atuais com poder concedente, né? Temos discutido também, já com convergência, né, Mick, de 2 câmaras técnicas que funcionariam como primeira instância, né? E nessas câmaras técnicas temos um representante do usuário e um representante dos concessionários, não como conselheiros, como representantes nessas câmaras técnicas. E o pleno da agência única funcionar como a segunda instância, a instância recursal, o que não temos hoje. Hoje até não tem. Então, a ideia seria 2 câmaras técnicas, primeira instância, composta por conselheiros, né, com expertise nas 2 áreas, transportes e saneamento e energia, ou seja, as 2 agências dentro de uma única agência, mas nas câmaras técnicas, e o pleno da agência funcionar como o grau de recurso, como a segunda instância. Estamos, então, já tendo convergência nessas questões. E por que o usuário? Porque a gente percebe que o usuário não tem voz, pela sua desorganização, inclusive, não tem voz junto à agência reguladora. Tem, muitas vezes, junto ao poder concedente, ao concessionário, mas não à agência reguladora. E a gente quer uma presença mais efetiva do usuário na agência reguladora, ou seja, a agência cumprindo o seu papel, né? Poder concedente, concessionário e usuário, né? Juntando essas 3 partes e cumprindo o seu papel de regulação. Então, já há uma convergência nossa, eu tenho certeza absoluta que a comissão vai apresentar um texto, aí o deputado Mink, com a sua competência e habilidade, e com o apoio dos demais, vai apresentar um texto aí no primeira quinzena de maio, já convergindo para esses pontos. E dentro do que o deputado Palmares colocou também, a forma de escolha, também já discutimos isso, a forma de escolha dos conselheiros, bem como, né, o fórum para esse debate, não ser mais só a comissão, e sim o plenário. Ou seja, o conselheiro que se candidata, quando aqui chegar o projeto, né, ele vai a plenário debater com os deputados, no conjunto dos 70 deputados, não só na comissão técnica como é hoje, pertinente, como é hoje. Então, já há uma convergência, eu tenho certeza que nós vamos dar uma boa contribuição e importante para esse momento que vive o Estado do Rio de Janeiro e esses novos tempos dos serviços concedidos. Então, eu quero passar ao doutor Márcio essas 2 indagações, né? Primeiro, essa do deputado Gilberto Palmares, que né, ela salta aos olhos de nós 2 que frequentamos barcas. E eu me lembro do doutor Márcio em alguns encontros aqui, onde discutimos a queda de passageiros de barcas, e todos nós tínhamos a compreensão que o encerramento do mergulhão aqui, do mergulhão na Praça 15, onde passavam os ônibus que ligavam a Zona Norte à Zona Sul, essa dificultou muito, né, a integração do principal modal. Esqueci de falar também, há uma convergência, nós trazer o modal rodoviário para a agência, né, e acabar com o Detro. Já há uma convergência nossa. Também é uma unanimidade. Acabar com o Detro, na comissão, sim, não sei em plenário. Isso. Na comissão, já é unanimidade acabarmos com o Detro, tá, e trazemos o modal rodoviário para dentro da agência de transporte. Mas, de fato, né, temos aqui um VLT e não temos essa integração do bilhete. Essa pergunta é importante. E, em seguida, do deputado Mink, que é a prorrogação do contrato da Via Lagos. Aí. Doutor Márcio. Eu só queria, dentro do que eu anotei aqui, que o deputado Mink comentou, eu acho que a estrutura, nada a se comentar, eu acho que chegou num desenho importante. É aquilo que que o Davi já comentou, que é uma necessidade que se tenha... Vamos lá, já se falou de usuário, já se falou do poder concedente, já se falou de tudo isso. Mas, e aqui nós estamos olhando o lado da empresa prestadora de serviço. No que diz respeito à agilidade e à cobrança de responsabilidade por dano a quem quer que seja por alguma ação
diferente daquilo que está previsto no contrato de concessão. Eu vou entrar no detalhe, porque nós vamos falar de barcas aqui também. Então, assim, é preciso que o responsável pela agência, primeiro, tenha os prazos e dentro da rotina, né, que tenha a condição de fazer, pode-se tratar de qualquer forma, fazer os comitês, mas é preciso que tenha agilidade. Nós já falamos de autonomia, estou apenas incrementando aqui o item de agilidade para que tome as decisões que precisa tomar. Isso é uma coisa importante. E a responsabilidade de não cumprir, porque, entrando já em barcas, então, para responder o papel. Eu acho que é importante que a gente entenda que não é a demanda em si, não é, vamos lá, a razão de estar acontecendo com o modal hoje da saída da CCR. O que está fazendo a CCR sair é a não validação da cláusula de contrato, que é o reequilíbrio da tarifa. Quando o secretário muito falou, e é verdade, infelizmente nós entramos com esse defeito no contrato, que o contrato tem um problema, é verdade. O problema no sentido de que outros contratos, e é o que está se migrando agora, outros contratos, a demanda ela é sempre um risco do concessionário. Vamos lá, se ela não tiver viabilidade, se aquela demanda que for colocada pelo poder, pelo Estado, pela Prefeitura, não tiver ou confirmado, ou até a ideia de que aqueles players que vão entrar no negócio acham que não tem viabilidade, não vai dar em nada, não vai entrar ninguém. Pronto. Mas faz parte do negócio o risco da demanda de todo o período de concessão. É assim com rodovia e é assim em outros modais. Muito bem. No caso de barcas, ele tem uma condição importante, que é importante que a gente entenda. A cada revisão quinquenal, você apura a tarifa baseado em 2 quesitos. Na demanda que passou no quinquênio anterior e a quantidade de gente que pagou. Então, você faz a relação do custo dividido pelo número de passageiros e coloca uma margem de 8,8%, apenas isso. A margem do negócio para o quinquênio é de 8,8%, que você apura numa revisão quinquenal e você fala, olha, no quinquênio seguinte agora, você vai praticar essa tarifa, aí sim, o risco é seu, mas naquele momento da revisão quinquenal é feita uma apuração de tarifa e que tem que valer. E hoje o problema do modal é que ela não está valendo. Quando nós entramos no negócio, é importante que fique claro isso. Quando nós entramos nesse negócio, já disse de outras vezes que se tivéssemos bola de cristal e imaginássemos a situação de hoje, provavelmente não teríamos entrado lá atrás. É verdade. Quando nós entramos nesse modal em julho de 2012, a tarifa estava rigorosamente equilibrada. Foi o único ano dessa concessão desde 98 em que a tarifa foi equilibrada. Quando diz a tarifa equilibrada, eu não estou fazendo o juízo da tarifa, se ela é alta ou se ela é baixa. Ela foi equilibrada com base numa revisão quinquenal de 2008, que foi valer apenas em 2012, a um ano da próxima revisão quinquenal em 2013, que era a próxima, ela foi valer em 2012. Ou seja, aquela relação que foi feita lá em 2008, contemplando número de passageiros com o custo da concessionária, ela foi valer em 2012. E nós achando, o acionista, essa não é a decisão de quem está na empresa, o acionista achando que naquele momento a tarifa estava equilibrada, que assim ia se perpetuar. Esse foi o equívoco. Quando fizemos a revisão quinquenal em 2013, e aí, deputado, uma parte, você precisa mesmo de terminar o ano para você pedir uma revisão quinquenal, porque ela é baseada no período anterior. Então, se o aniversário das barcas é fevereiro, e se dentro de uma regularidade o negócio vai perpetuar, você precisa de terminar para poder pedir só uma parte. Só. Mas eu estou me referindo a situações concretas. A concessionária entregou o pedido, já com prazo defasado, e retirou para entregar depois de novo. É óbvio que vai entregar depois, tem que esperar o quinquênio.
Mas houve caso em Barca que houve atraso reconhecido Tá. por todo mundo, que ela entregou, tirou para entregar depois de Eu novo. não vou entrar, porque aí, é coisa que não estava na nossa época, eu confesso que não posso lhe responder. Então assim, a tarifa de 2013, que era para valer em 2013, que foi feito da forma que foi feito em outros modais, em outros momentos de Barca, onde nós apresentamos um estudo, a Getransp contrata a GV para fazer a checagem de tudo aquilo que ela precisava para fazer essa comprovação de custo e número de passageiros transportados, aponta uma tarifa que deveria ser praticada desde lá. E na homologação, que é pública, isso está publicado, né, a agência reconhece que a tarifa de equilíbrio é aquela, mas diz que, por não ser módica, ela delega ao poder concedente, que no caso é a secretaria, que faça alguma coisa para resolver isso. E assim nós estamos em 2017, e até hoje estamos com um desequilíbrio brutal. É público, nosso balanço é publicado, nós temos ação em bolsa, que o nosso prejuízo anual gera da ordem de 80 a 90 milhões ano. Então, esse é o prejuízo por não praticar uma tarifa de equilíbrio. Então, apenas por isso. Então, não tem uma decisão de vontade própria. Nós não entramos nesse negócio para sair 4 anos depois. Não entramos nisso. Entramos sabendo que a margem era pequena. Nós estamos falando de 8%. Se falássemos, entraríamos hoje com a margem, com o universo como está, né? A economia como está, com uma margem de 8%? Provavelmente não. Mas lá nós entramos. Se o contrato tivesse sendo rigorosamente cumprido até hoje, nós não poderíamos sair, nós não teríamos razão para sair. Hoje nós estamos com uma ação na Justiça para sair, porque existe uma inadimplência da agência e do poder concedente em relação à nossa tarifa. E quando a gente fala que o contrato tem problemas, é por causa disso mesmo. Quer dizer, entendendo o lado do Estado de querer desfazer o contrato, que a forma que a tarifa é calculada não é a melhor, entendemos, é verdade, né? Hoje a gente vê, né, passando por isso, a gente vê da dificuldade, que é depender dessas decisões políticas para poder valer uma tarifa. Então, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Não se deve fazer porque estamos fadados a quebrar a empresa. A empresa hoje só, vamos lá, ela está quebrada. Ela só não está parada porque os acionistas ainda estão botando dinheiro até que saiamos, até que a Justiça determine a hora da gente sair, né? E a gente precisa, conforme o contrato prevê, até que seja transitado em julgado, a Justiça tem que definir pela nossa saída. Então, o problema da Barca é exatamente esse. Quando eu digo da responsabilidade da agência reguladora de atrair negócio, de dar garantia para que um outro acionista venha investir no Estado, na Prefeitura, no país, para que alguém diga o seguinte: olha, aquilo que for pactuado, bem ou mal, até que seja repactuado, vai valer. Vai valer. Ou então vamos combinar juntos de desfazer o negócio, apurando a responsabilidade, naturalmente. Então, Barcas é exatamente isso que está acontecendo hoje. E procuramos a Justiça, avisamos ao poder concedente que vamos procurar para que a gente saia da forma mais transparente e apurando as responsabilidades da forma que a Justiça determinar. E assim estamos fazendo. Então, só para esclarecer, porque quando a gente fala assim, a retirada da demanda inviabilizou o negócio, não. Infelizmente, quando não se tem a demanda que tínhamos na época da passagem dos ônibus ali no... Isso, com certeza, se ficássemos mais um quinquênio à frente, isso iria impactar a próxima tarifa. Ia ser apurado nesse quinquênio agora quanto passou de passageiro e quando se arrecadou, e aí você tem. Aí a gente vê... Está vendo? Tem jeito de exaltar. Aí a gente vê a gente vê o problema do contrato, né? Quando você tem uma economia numa recessão brutal, em que todos os modais, eu estava vendo agora a Rota, Via Lagos, Dutra, metrô, todos eles têm uma queda, e Barcas, nós estamos com uma queda de mais de 17%. Quando você tem uma queda de arrecadação muito grande, ou seja, queda de passagem de usuários, e você tem
o custo, porque é um custo que você é obrigado a ter, né, dentro daquilo que o contrato lhe obriga, que você tem que manter toda essa estrutura. Qual é o caminho? Qual é a consequência disso quando fizermos a revisão em 2018? É uma tarifa explosiva. Porque o contrato é assim. Então, aí que se diz que equívoco de contrato é verdade, por essa razão. Ou ele tem que ser subsidiado, como em todos os países do mundo, o transporte aquaviário, por ter um custo fixo muito forte, ele tem que ser subsidiado, porque ele não torna tarifas módicas, né? Pode-se pesquisar, e nós já fizemos essa pesquisa e temos disponibilidade para isso. Então, essa correção é que precisa ser feita, e entender o porquê de estarmos saindo, tendo em vista a esse equívoco, e para nós é um equívoco, bem ou mal, essa tarifa tinha que ser viabilizada de alguma forma, esse equívoco de não se validar aquilo que está previsto no contrato. Tomar essa integração com o VLT, que foi a pergunta do deputado Gilberto. Vamos lá, esse é um assunto que vai ser discutido agora. Essa linha ainda não está nem comercial ainda, porque ela ainda está o que a gente chama de operação branca, né? Que é aquilo de experimental, né? E vai se conversar. Naturalmente, tem um ente aí, que é o bilhete único, que precisa entrar nessa conversa, porque, vamos lá, vou me ater ao negócio que nós estamos falando, que é barco. Como é que eu, com um prejuízo de 90 milhões de anos, que vai ser publicado agora, que os senhores vão ver no demonstrativo da empresa, vou abrir mão de tarifa para poder integrar com outro modal? Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou dizer para alguém que bota dinheiro nesse negócio, para que ele não pare, para que eu continue pagando salário, para que eu não pare esse negócio, que eu tenho que dar redução de tarifa para poder integrar? Quer dizer, nós vamos ter que ter uma criatividade. Eu estou marcando uma reunião com o presidente do VLT, para que a gente tente uma forma de fazer, porque para nós, como já dito aqui, a integração na Praça 15 é zero, né? Hoje, quem quer tomar as barcas tem que andar, no mínimo, se vem de um outro modal, 800 metros, 1 quilômetro. Isso a gente já está vendo que não está acontecendo. Então, esse é um trabalho que as empresas vão ter que fazer, nós vamos ter que sentar com o metrô, em determinado momento, trazer o governo junto, ou a prefeitura, no caso do bilhete municipal, para que a gente identifique uma forma de entregar. É importante para os modais, é importante para o Estado, é importante para o usuário, né, para que essa equação seja montada. Então, essa é uma tarefa que temos aí pela frente. Tá bom. Bem, a questão da prorrogação, Mink, né, nós fugimos um pouquinho a pauta aqui da comissão. O senhor quer falar um pouquinho sobre a prorrogação da Via Lagos? Falo. Rapidamente também, só para prestar o esclarecimento. Como eu disse, eu reportei os contratos federais, mas o contrato do Estado ele é exatamente igual. É previsto no contrato que, se existir interesse do poder concedente de se fazer novos investimentos no modal, ele pode ser feito e ele pode ser pago de 3 maneiras. Ou através de aporte público, ou aquilo que vai se fazer de investimento o governo paga, ou através de tarifa, através da fórmula que está previsto no contrato e que é feito, ou através de extensão de prazo, que também tem fórmula para se calcular. Então, em relação ao fato, é assim que ocorre. E a Via Lagos, inicialmente e desde sempre, do contrato original, ela foi projetada, como ela teve um investimento muito grande no início, para poder, porque vamos lá, ela foi praticamente todos os 57 quilômetros, elas foram refeitos, à época, eu conheço, porque não porque morava, mas passava para ir para a região dos lagos, naqueles primeiros 30 quilômetros, ele foi duplicado e refeito, e os outros 22 foram todos implantados, então foi construção nova. Então, foi um investimento muito forte nos 2 primeiros anos, e lembra-se que foram 2 anos para se fazer esse investimento, para isso diluir no prazo da concessão. Ela foi obrigada a ser feita da forma que foi. Não estava, à época, naturalmente, definido pelas pessoas que viabilizaram o negócio, né, de não se fazer a separação das pistas. E, nestes 22 quilômetros, se fazer acostamento de grama. Também não é novidade, nós que já frequentamos por lá. O governo decidiu que queria resolver, tendo em vista
quantas vidas já se perdeu na Via Lácteos. Vamos lá. E é assim, não recomendo que ninguém veja aquilo que a gente vê quando a gente vê, eu estou te falando porque eu vejo a operação e participo dela, a brutalidade de uma colisão frontal, no caso de uma rodovia feita Via Lácteos, que pela manutenção que tem por obrigação, os carros andam em velocidade mesmo, né? Então, assim, tivemos mesmo muita perda de vida por colisões frontais e por uma circunstância de uma rodovia que foi modelada e idealizada daquela forma. O governo decidiu por resolver isso e se montou um projeto para que se faça, para que se colocasse a defensa metálica, se fizesse o acostamento de grande, se alargasse as pistas, e assim foi feito. E optou por se fazer pela extensão do braço. Poderia ter botado dinheiro, não tem problema nenhum. Também poderia ter sido feito, né? E assim foi feito. Hoje, apenas como informação, nos 2 últimos anos que a obra foi concluída, não tivemos nenhuma morte devido a acidente dessa forma. Nenhuma. Tivemos atropelamento, né, de alguém que andou embriagado no acostamento e tal, e tivemos alguém que faz alguma bandalha que anda no acostamento, mas isso é inerente à sorte de cada um, quando procura esse tipo de atitude. Então, nós estamos falando aí de quase 100% de eliminação de mortes na rodovia. Então, isso aqui balizou a determinação do governo, e é uma determinação, porque se tem cláusulas contratuais para se fazer, é uma determinação que se faça da forma que está previsto no contrato. Por isso que houve essa decisão. E a razão foi número de mortes, eu não tenho de cabeça aqui, mas podemos apurar, né? E fui cobrado inúmeras vezes pelos prefeitos locais, por pessoas que perderam vidas, parentes de pessoas na Via Lácteos, fui cobrado, né? Naturalmente, quando o governo tomou essa decisão lá atrás, fomos de acordo, porque sabíamos de um problema que a rodovia tinha, e essa foi a principal razão de se fazer esse trabalho. Doutor Márcio, então a prorrogação ela está diretamente ligada aos investimentos feitos na proteção da divisão das 2 pistas. 100% ligada a esta obra. 100%. E essa proteção já está finalizada, se eu não me engano, há uns 2 ou 3 anos, né? Não, agora no ano passado. Terminou o trecho todo ano passado. Mas desde o início da obra, o governo botou a possibilidade da prorrogação do contrato. Desde o início. Foi a condição de se fazer, poderia ser feito. E a Getransp acompanhava esse entendimento. Sim. Então está explicado ao deputado Mink, porque o presidente da Getransp aqui disse que não conhecia, em novembro, essa tratativa. E, naturalmente, deve ter sido feito exatamente o cálculo de quanto custou essa separação e o cálculo de quanto essa prorrogação vai aportar. Perfeitamente. Então, naturalmente, seria bom depois, deputado Conte, pedirmos... Eu poderia pedir ao doutor Márcio, a CCE poderia nos encaminhar aqui para a nossa comissão, fugindo um pouco do nosso tema, tá, esse processo todo dessa solicitação? Eu não tenho todo o processo. Mas pelo menos o inicial dos senhores. Posso ver o que eu tenho? Basicamente, o cálculo, o cálculo do custo da separação e da previsão do ganho com a prorrogação, que deve ter sido feito esse encontro de contas. Se você me perguntar quanto nós gastamos, eu tenho isso lá. Isso. Eu posso enviar, não tem problema. Na realidade, foram 2 prorrogações, né, de 2021 para 2037 e 2037 para 2047. Foram 2 prorrogações. Lembra que, se pegarmos lá atrás, quando o governo fez uma prévia de quanto deveria ser gasto, tendo em vista algumas premissas da modelagem, foi estabelecido que ia se gastar por volta de 120 milhões, a valores de 2011. Né? Depois que o projeto foi idealizado e que foi estabelecido dentro das normas rodoviárias estabelecidas pelo DR e pelo DNR, você tem que obedecer determinações tipo largura de canteiro central, largura de faixa e tudo mais, né? A obra acresceu e, ao invés do governo botar dinheiro, ele optou por fazer o mesmo cálculo que foi feito lá atrás. Apenas isso.
Ok, bom. Bem, eu agradeço ao doutor Davi, ao doutor Márcio, mais essa contribuição. Convoco os senhores deputados, próximo dia 20, né, e 27, as nossas duas últimas oitivas. Muito obrigado, está encerrado o encontro.